Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos hoje tecer alguns comentários sobre os inimigos desencarnados, que vamos encontrar lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Convido-vos para a nossa prece inicial. Neste momento, Jesus querido, buscando a Ti, inspirando-nos nas Tuas lições e banhando-nos em Tuas bênçãos, entramos em sintonia com os benfeitores, a quem pedimos o amparo e a assistência. Neste momento, agradecemos também a Deus pela vida, pela atual existência e pelas circunstâncias em que nos encontramos, porque tudo tem o propósito divino de nos fazer criaturas melhores, oportunizando-nos ao trabalho diuturno na construção de um homem melhor, mais pacífico, tolerante e resignado, operoso, mas sobretudo amoroso. Assim, damos início ao encontro que nos está programado para agora. Assim seja. Muito bem, vamos então a esse trabalho sobre os inimigos desencarnados. Quem não os tem? Porque nós, naturalmente, viemos trabalhando a longo tempo na nossa própria evolução, nas nossas próprias condições de aperfeiçoamento. E nesse meio tempo, nem todos foram simpáticos conosco, nem nós com eles. Granjeamos inimigos, até mesmo nesta atual existência. Aborrecemos-nos uns com os outros. E hoje, porque nós estamos bastante influenciados pela mídia e damos importância em demasia ao que os outros dizem ou que nos dizem o que devemos fazer e pensar, acabamos por criar animosidades entre nós, mesmo dentro das famílias, somente porque não pensamos da mesma forma, não temos os mesmos desejos e aspirações. E acabamos, então, por criarmos estes momentos ou ali estabelecer a desarmonia entre nós. E se nós não nos reajustamos com essas criaturas aqui, enquanto estão conosco, elas, ao desencarnar, levarão essas mesmas percepções e esses sentimentos, essas paixões que naturalmente vão nos alcançar de uma sorte ou de outra. Muito bem, nós vamos encontrar, como eu disse, esse tema no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente nos itens 5 e 6. Os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama ou perturbarão o nosso sono. É o que diz o pensador Augusto Cury. Ora, isso quer dizer que mesmo lá, quando estamos dormindo em sonho, desdobrados, podemos entrar em contato com eles. A morte não nos livra dos nossos inimigos. Então já esta é uma constatação bastante clara para muitos de nós que estamos no Espiritismo. A morte não nos livra dos nossos inimigos. Porque sabemos que morrer é só um fenômeno que acontece com o corpo físico, não com o espírito. O espírito não morre, ele prossegue com toda a harmonia, com toda a sua pertinácia no mal ou no bem. Isto é, nós nos expressamos conforme as aquisições que vamos tendo e a nossa transformação para melhor. Gostaríamos que assim fosse. Então, a morte não nos livra. A morte apenas livra o homem da presença material, do seu inimigo material, ali encarnado naquela personalidade.
pois que esse, desencarnado, então, ele pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a Terra. Então não há como nós nos livrarmos do inimigo só porque ele se morreu, só porque ele trouxe a nós um aborrecimento, ou nós a ele, enquanto nós não estivermos nos reajustado, essas animosidades continuarão. O que Jesus nos recomenda nesses casos? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Este é o registro de Mateus, no capítulo 5, versículos 43 a 47. Então veja, esta é a recomendação de Jesus, a amar os nossos inimigos. Mas o que significa amar os nossos inimigos? Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza. O contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Então, essas afeições são diferentes. Toda vez que nós lembramos de alguém que tenha nos feito mal, que tenha nos magoado, nos machucado, nos ferido de qualquer forma, física ou sentimentalmente, guardamos em nós uma vibração que é natural daquelas ocorrências de agressão. E naturalmente que nós não podemos ter por essa criatura as mesmas afeições que temos com aquele que nos ama, que nos quer bem. É diferente. Mas isso é só para que nós entendamos esse processo. Jesus recomenda, então, nesses casos, que nós nos reconciliemos o mais depressa possível com o nosso adversário. Enquanto ele está aqui a caminho, está junto conosco. É possível nós irmos até ele e, arrependidos, perdoar. Ou solicitar o perdão. Se ele nos atender, ótimo. Isso já é uma grande conquista. Se ele não nos atender, mas nós sinceramente perdoamos, nós nos libertamos. Nos libertamos no sentido de não estarmos mais vibrando naquelas mesmas intensidades que o outro. O nosso padrão vibratório muda. Significa dizer que quando nós perdoamos verdadeiramente, nós, ao lembrar do fato, já não temos aquelas mesmas sensações negativas que nos afligiam, que nos entristeciam, que nos amarguravam, que nos machucavam. É uma lembrança simplesmente porque nós temos memória e lembramos. Quando lembramos daquele fato negativo, um vulcão não entra em erupção dentro de nós, mas uma calmaria se instala, porque realmente nós perdoamos. Então este é o sentido do perdão, é o esquecimento da ofensa. Esquecer a ofensa, sentir que lembrar ela não volta a nos magoar de novo, nos machucar. Portanto, perdoemos sempre que for possível. E, se ele nos acolheu a súplica, ótimo. Se não, o problema agora fica por conta especificamente dele. E oremos por essa criatura. Amar o nosso inimigo, ensina-nos os Espíritos benfeitores, é não desejar o mal a eles, mas desejar todo o bem. Isto é a síntese do amar ao inimigo. Não desejar o mal e desejar o bem. Só isto. Não precisamos nos fazer festas, não precisamos nos abraçar, simplesmente não desejar o mal e desejar o bem. Quando Jesus recomendou a reconciliação mais depressa possível com os nossos adversários, não é apenas com o fito de apaziguar discórdias durante a existência atual, mas ainda com o propósito de evitar que se perpetuem nas existências futuras. Lógico,
Porque se nós conseguirmos nos reajustar com essa criatura, aqui, enquanto estamos nesta condição de encarnados, é mais fácil. Porque temos o mesmo corpo, semelhante, mais fácil se torna então de nós encontrarmos essa criatura, de buscar um diálogo com ela, explicar as prós e contras, dizer das nossas também fraquezas e pedir a Ele, se possível, se estiver ao alcance dele, que nos perdoe, tanto quanto nós o estamos perdoando. Isto é amar esse inimigo. O meio eficiente de conquistar nossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu malgrado, não se mostre sensível ao bom proceder. Bom proceder. Proceder bem. Como eu falei, quanto deseja o bem ao teu amigo, é fácil. Mas o esforço está em desejar também o bem ao inimigo. Esse é o bom proceder. Porque tu procede bem com aquele que te é favorável, mas também procede bem com aquele que te é desfavorável. Isso é o bom proceder. Mediante esse bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte, ou da nossa, porque pode ser ele voltando primeiro ou pode ser nós. Sempre precisamos cogitar essas duas hipóteses. Com um mau proceder, o homem irrita o seu inimigo. Esta é uma constante nas nossas relações no mau proceder. Irritamos o outro. Isto é, participamos de uma construção, de uma psicosfera e de emissões de pensamento que vão irritando aquele a quem dirigimos o nosso pensamento ou estamos dirigindo a nossa palavra. Então, o mau proceder somente traz irritação ao outro. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações, com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações. Quantas influenciações negativas nós sofremos pelas nossas tendências, más tendências, diga-se de passagem. Esses espíritos nos alcançam, entram em sintonia conosco, porque estamos na mesma faixa vibratória. Estamos sintonizados, por assim dizer, no mesmo canal. E recolhemos então ali estas vibrações. Elas nos fazem mal porque procedem, têm a sua origem em uma criatura má, ou que está pensando de uma forma equivocada, malevolente. Então cabe a nós, quando identificarmos estas influenciações espirituais, nos recolher, perdoar-nos, estender o perdão àqueles que nos perseguem, orar por eles, mas também orar por nós, buscando o auxílio dos benfeitores. Porque se orarmos somente por nós, estamos realizando o trabalho pela metade. É necessário orar pelo outro. Embora esse outro nos queira mal, é assim que Jesus nos ensinou. E não há outro proceder a ser realizado a não ser este: amar aquele que nos importuna. Se alguém bater na vossa face direita, lhe apresenteis também a outra. Assim registrou Mateus também no capítulo 5, só que no versículos 38 a 42. Qual é a outra face?
não é a face do nosso rosto. Se alguém se te apresenta de uma forma maligna, a outra face é um proceder benigno. Se alguém te odeia, ame. Se alguém te ofende, perdoa. É a outra face. Se alguém te quer mal, a outra face é querer bem a ele. Esta é a outra face que Jesus fala. Não é a face do nosso rosto. É a face dos sentimentos, das paixões, das emoções. Então, todo aquele que nos quer mal, a outra face, oferecer a esse que nos quer mal a outra face. Qual é? Oferecer o bem. Não é fácil? Claro que não, mas é possível. Com um pouco de esforço, um pouco de trabalho, chegamos lá. Não é muito difícil. Exigirá de nós, naturalmente, um pouco de sacrifício, um pouco de busca de conhecimento, mas quando o conhecimento é introjetado em nós, nós passamos a agir conforme o conhecimento adquirido. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. O amor nos torna felizes. Nós já experimentamos isto. Quanta felicidade sentimos quando estamos com os nossos amores, quando estamos apaixonados pelas criaturas. Temos ali momentos de felicidade. Então, somente o amor é capaz de nos colocar nas condições de seres felizes. Tomai, sobretudo, a peito amar os que vos inspiram indiferença, ódio ou desprezo. Amar é o único caminho que temos para nos libertar do homem velho e construir o homem novo. Então, a um golpe desferido pelo ódio, respondereis com um sorriso, e ao ultraje, com um perdão. Nós somos muito melindrados, muito orgulhosos, e naturalmente que o orgulho, o melindre, faz com que aquela atitude do outro tome uma proporção exagerada. E naquele momento em que estamos ali, sob a ação daquela atitude, parece que a criatura realmente nos odeia. Distanciado do fato, asserenado os ânimos, passado um pouco de tempo, nós identificamos que aquela ofensa não era assim tão grave. Que foi nós que identificamos e potencializamos ela, superdimensionamos aquela agressão, aquela atitude que identificamos como agressão. Então, quando nós vamos buscar a reconciliação, tudo já está mais fácil, porque aí nós já compreendemos que temos parte no contexto destas agressões. E aquele que elegemos por inimigo já não é tão inimigo assim. E até substituímos o termo inimigo por adversário. Já diminui um pouco a intensidade dos nossos pensamentos. A nossa vibração já começa a tender para o amor. E o amor compreende, o amor tolera, o amor suporta, o amor perdoa. O estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou? Quanto tempo vamos levar para abandonar esse amor próprio, uma vaidade tola
um orgulho enlouquecido, para substituir todos estes pela caridade. E o que é a caridade? Segundo entendia Jesus: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Aí está a caridade. E nada mais justo que essa caridade ser disponibilizada ao nosso inimigo, o nosso adversário. Benevolente para com ele, indulgente para com as suas imperfeições e perdoar. Benevolente, desejar todo o bem a ele, não desejar o mal. Indulgente, reconhecer as suas imperfeições, que ele, como nós, também é uma criatura imperfeita. Ele, como nós, tem momentos difíceis. Ele, como nós, tem momentos em que está profundamente desarmonizado. Compreender isto, perdoar. Isto é, buscar arrepender-se dos maus pensamentos que dirigimos a ele e buscar então a reconciliação através do perdão. Chegar à criatura e pedir perdão. Se ela nos atender, conforme já expliquei, ótimo, transformamos o inimigo em amigo. Se ela não nos atender, ótimo também, porque nós nos libertamos dela. Daquelas vibrações que nos atraíam um ao outro, vibrações formadas pelo ódio mútuo, recíproco. Então, nesse caso, nós nos libertamos. Então, o perdão tem essa particularidade de romper os liames que nos ligam ao outro, nessas condições de adversidade e de inimizades. Como reverter, então, essa situação de agressão? Primeiro fato que nós temos que entender nesse processo: dome suas paixões animais. Alimente o ódio, não alimente o ódio, nem a inveja, nem o ciúme, nem o orgulho. Então, domar as paixões animais, que nós as temos. Não alimentar o ódio, nem a inveja, nem o ciúme, nem o orgulho. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem, a caridade. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E em seguida, ame os vossos inimigos. Ore pelos vossos inimigos. Use de benevolência tanto para com os inimigos encarnados como para os inimigos desencarnados. Não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim também os de reconduzir ao caminho do bem e à salvação de cada um. Porque a maldade é um estado de imperfeição temporária. Todos os espíritos se tornarão perfeitos, inclusive nós. Quero crer que amar o nosso adversário é, para todos nós, um objetivo a ser alcançado. Para muitos, ainda temos dificuldades em amar o nosso inimigo. Nessa forma simples exemplificada por Jesus: não deseje ao teu inimigo o mal, mas deseje o bem. Ainda estamos a caminho. E por certo, se temos algum inimigo, ou somos inimigos de alguém, cumpre a cada um de nós refletir, à luz do que ensina Jesus, em amar o nosso próximo e amar o nosso inimigo, nos reconciliar conosco mesmo, com o nosso próximo e com a justiça de Deus. Assim, vamos finalizando o nosso encontro, convidando-os novamente para
fazermos o encerramento através de uma prece. Nesta hora, Jesus amigo, em que te buscamos como inspiração para os nossos dias, venho te pedir misericórdia e compaixão para todos nós, mas principalmente aos nossos inimigos. Venho te pedir que as tuas bênçãos os alcancem e que um dia, se assim for possível, eu possa me tornar amigo dele e ele meu amigo. E reconciliados, portanto, possamos um e outro seguir feliz na escala ascensional da evolução. Ó Jesus amigo, tu nos legou todos os ensinamentos possíveis, somente nós outros ainda não fazemos uso destes ensinamentos. E aqui rogo a ti, venha auxiliar-nos através desses benfeitores, para nos inspirar as boas ações, os bons pensamentos, o exercício da caridade, da reconciliação, do amor a essas criaturas que têm nos trazido alguns dissabores, ou nós tenhamos produzido esses dissabores a elas. Perdoe a todos nós, Mestre, porque somente nas bênçãos do perdão teremos a nossa consciência tranquila e poderemos, portanto, nos reajustar com a lei de Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, por esse pequeno lapso de tempo que aqui estivemos nos encontrando para debater esse pequeno, insignificante trecho do Evangelho de Jesus. Insignificante no sentido do seu tamanho dentro da obra gigantesca que é o Evangelho de Jesus. Assim seja. Até lá, fiquemos todos com Deus. Muitas bênçãos.